Rio Grande do Sul em missão nos Estados Unidos. Governo gaúcho apresenta Plano Rio Grande para atrair investimentos ao estado. Portos do Paraná recebe Oscar dos Portos nas Américas. Estatal se consagra entre 19 empresas portuárias de países latino-americanos. Dia D de vacinação contra a gripe. Santa Catarina registra 25% do público-alvo imunizado. Meta é vacinar 90% da população. Atentado à bomba em Curitiba. Advogado de 28 anos é suspeito de tentativa de explosão. Donald Trump reduz preços dos medicamentos em 59%. Presidente americano planeja instituir política de nação mais favorecida no país. Guerra nunca mais. Papa Leão XIV pede paz na Ucrânia e em Gaza durante primeira bênção de domingo na Praça de São Pedro. E você vai ver também. CBF anuncia novo técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Italiano Carlo Ancelotti vai comandar a amarelinha até a Copa de 2026. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 12 de maio. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h04. Nesse domingo, o governo do Rio Grande do Sul iniciou a agenda da missão oficial nos Estados Unidos. Em Nova York, a comitiva gaúcha apresenta o Plano Rio Grande e também o RS Day. No primeiro dia da missão oficial em Nova York, foi realizado o alinhamento institucional e estratégico. O governador Eduardo Leite destacou a importância da presença internacional do Rio Grande do Sul no evento para atrair investimentos ao estado, além de posicionar o Rio Grande do Sul no mapa internacional dos negócios. Durante a abertura, também foi reforçado o conceito do RS Day, evento previsto para acontecer nesta terça-feira. Aproveitando esse fórum super qualificado, né, assim, tantos empresários com interesse no Brasil que circulam por aqui nessa semana para posicionarmos o Rio Grande do Sul, mostrando o que o nosso estado tem de potencialidades para investimentos privados. Quando as pessoas, empresas e investidores olham o Brasil, olham naturalmente São Paulo, olham o Rio de Janeiro, tem um conhecimento de outras regiões, mas o Sul acaba ficando um pouco mais distante, né? Com menos conhecimento. E a gente precisa posicionar o Rio Grande do Sul aos olhos desses investidores. Então vai ser estratégico, estamos bem animados com as confirmações que temos da audiência para o nosso RS Day, mas não apenas no RS Day, nos diversos outros momentos e oportunidades da agenda, das conferências dos bancos propriamente dito, estaremos lá falando de Rio Grande do Sul e especialmente pós-calamidade. O estado está executando o Plano Rio Grande, que é um programa criado para reconstruir o Rio Grande do Sul após a maior tragédia climática da história do estado gaúcho, que completou 1 ano no início do mês. A hora do desastre tem muito mais audiência do que a da reconstrução. Então é importante a gente poder vir aqui onde estão as pessoas, os agentes que definem investimentos e mostrar para eles, olha, vocês olharam para o Rio Grande do Sul na dor que a gente estava vivenciando lá nas enchentes, olhem novamente agora para ver o quanto que a gente já está num processo de recuperação muito forte, com a nossa economia retomando. Nós temos um plano de não apenas reconstrução, mas de constituição de resiliência. Então temos aí investimentos em radares, sistemas de hidrometeorológicos, todos os levantamentos dos riscos, estrutura das forças de resposta e dos sistemas de contenção de cheias. Tudo que está sendo constituído em termos de capacidade de resistirmos a futuros eventos climáticos. E isso tudo está organizado de uma forma muito objetiva, bem desenhada no Plano Rio Grande, com um sistema de governança. Então nós vamos mostrar para todos eles, olha, o Rio Grande do Sul sabe o que quer, sabe para onde está indo e será um exemplo de capacidade de resposta e de resistência a futuros eventos climáticos. Então, mais seguro ainda estarão para investir no estado. E nesta segunda-feira, a comitiva do estado participou do Café da Manhã, promovido pela Council of the Americas.
O esforço do Rio Grande do Sul para superar a maior tragédia climática da história do estado foi o foco da fala do governador, que, diante de empresários e lideranças políticas, entre empresários norte-americanos e brasileiros e analistas de risco, defendeu a reconstrução do estado com inovação e sustentabilidade, apresentando os pilares do Plano Rio Grande e os avanços conquistados na retomada da economia, da infraestrutura e do apoio à população atingida. Eu espero que todos os outros estados brasileiros, como outros lugares no mundo, a partir do que observam do que acontece em outros lugares, como aconteceu no Rio Grande do Sul, tomem as suas iniciativas e se tornem também estados resilientes. Eu não sei se eles farão e se terão essa capacidade de entender a necessidade de resistir. Em outros lugares que talvez não tenham vivenciado isso, por não terem vivenciado, não tenham a mesma estrutura e a capacidade de resistir a futuros eventos climáticos, porque não terão feito os investimentos necessários e não estarão livres também de que aconteça em outros lugares. Então, no Rio Grande do Sul, acho que nós vamos ter a oportunidade de mostrar que o Plano Rio Grande ele se encarrega de dar essa capacidade de resistir a eventos que venham acontecer. E quem também está nos Estados Unidos cumprindo a agenda oficial é o governador de Santa Catarina. Em Nova York, Jorginho Melo apresenta potenciais do estado catarinense para atrair novos investimentos e parcerias. No SCDay, em Nova York, Jorginho Melo destacou dados de crescimento, incentivos fiscais, infraestrutura logística, aeroportos e portos e oportunidades de parcerias público-privadas. Na primeira participação em evento na América, o governador busca ampliar a presença internacional de Santa Catarina. Atualmente, os Estados Unidos é o destino da maior parte das exportações catarinenses. A agenda procura ampliar os números da balança comercial. Primeira vez que nós estamos aqui para apresentar o estado de Santa Catarina. É um fato relevante, com empresários que têm representação mundial, empresas que têm credibilidade pelo que fazem e pelo que representam. Então, estou muito feliz em poder, pela primeira vez, um governador de Santa Catarina estar aqui apresentando o estado, esse estado valente, esse estado que é Santa Catarina, para atrair mais investidores e pessoas que acreditem no nosso estado, que é, como eu já disse aqui, é os Estados Unidos do Brasil. Santa Catarina já tem uma relação internacional bastante interessante, importante, mas é preciso incrementar essas relações, dada aí a condição que o estado tem de empreendedorismo, de empresas inovadoras e que tem produtos de valor agregado. Eu acho que é uma iniciativa fundamental que certamente dará muitos frutos positivos para o nosso querido estado catarinense. No evento também foram destacados atrativos do estado, como o Mirante da Serra do Rio do Rastro, a zona portuária de Imbituba e a rodovia Via Mar, que ligará Joinville ao contorno da Grande Florianópolis. Bom, nessa oportunidade que nós estamos tendo o Dia de Santa Catarina aqui nos Estados Unidos, nós conseguimos apresentar de alguma forma para os investidores um pouco dos municípios catarinenses, no papel de presidente da FECAM, mostrando que nós temos oportunidade em cada um dos 295 municípios do estado e em cada uma das regiões. Também falando da capital do estado, que é natural, nós podemos mostrar um pouco do ecossistema de investimento na área de tecnologia, do potencial turístico que a cidade tem, o que representa um pouco do que é o nosso estado, pelo ambiente de negócio que nós podemos mostrar para os investidores, que sempre procuram um grande mercado com pessoas com alto nível educacional, um bom índice de desenvolvimento humano e, sobretudo, credibilidade para receber capital externo. O encontro reuniu cerca de 50 empresários, entre americanos e brasileiros, com operações no mundo todo. O SCDay é realizado pela Invest SC e Secretaria de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, com apoio do Banco de Investimentos BTG. Na manhã desta segunda-feira, as polícias civil e militar do Paraná cumpriram 2 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva. O principal alvo é um advogado empregado público de 28 anos, suspeito de tentar detonar uma bomba no terminal do Boqueirão, em Curitiba, no dia 31 de março. O artefato foi descoberto por uma vigilante do terminal, que notou uma sacola liberando fumaça e chamou imediatamente a polícia. O local escolhido pelo criminoso era uma plataforma movimentada, aumentando o potencial risco de vítimas caso a bomba tivesse explodido. Na época, o Esquadrão Antibombas e a Polícia Militar realizaram a explosão controlada do artefato.
As investigações conduzidas pela Delegacia de Explosivos, Armas e Munições da Polícia Civil apontaram fortes indícios de autoria do crime ao advogado de 28 anos investigado no caso. Segundo o delegado responsável pelo inquérito, as provas reunidas demonstraram a complexidade e o planejamento do crime, que colocou em risco a vida de dezenas de pessoas. O responsável foi identificado como um homem encapuzado e com máscara, utilizando também luvas e possivelmente uma peruca, que mais tarde foram descobertas na casa usada pelo advogado no bairro Ganchinho. Segundo a apuração, o suspeito foi visto entrando e saindo da residência várias vezes. Durante as investigações, policiais também analisaram imagens de estabelecimentos comerciais próximos e de locomoção do suspeito. Ele fez uso de transporte público e de veículo particular. Com o explosivo, os policiais encontraram papéis com mensagens como "Abaixo generais golpistas", "Morte aos fascistas" e "Viva a Guerra Popular". Os agentes localizaram o suspeito através do cartão de transporte coletivo usado por ele. O advogado é investigado por tentativa de explosão e por colocar em risco a vida e a integridade de pessoas em local de grande circulação. Além da prisão preventiva contra o advogado, as investigações identificaram a residência no bairro Ganchinho como possível base para reuniões ou apoio de outros envolvidos. A Ordem dos Advogados do Brasil acompanha o cumprimento dos mandados. Também no Paraná, a Polícia Civil fechou 2 unidades de uma empresa de negociação de dívidas investigada por estelionato contra consumidores. Mais de 200 vítimas relataram prejuízo financeiro após pagarem por serviços que não foram prestados. A operação foi realizada em Curitiba, nos bairros Sítio Cercado e Centro, com apoio do Procon de São José dos Pinhais. A empresa prometia quitar ou reduzir dívidas dos clientes mediante pagamento antecipado por consultoria, mas não intermediava negociações com os credores. Desde 2022, a Delegacia de Crimes contra a Economia e Proteção ao Consumidor apura o caso. O inquérito aponta que a prática configura estelionato e indução do consumidor a erro com base em falsas promessas sobre a natureza do serviço oferecido. Além das 2 unidades fechadas na capital, a empresa possui outras 7 filiais no Paraná. Um mandado de prisão foi expedido contra o proprietário, que ainda não foi encontrado e é considerado foragido pela polícia. Os Correios divulgaram um plano estratégico de trabalho para contornar o prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões de reais adquiridos no ano passado. Entre as medidas anunciadas para melhorar o fluxo de caixa está o incentivo à redução de jornada de trabalho. Caso o plano alcance todos os itens apresentados internamente pela empresa, os Correios esperam ter uma economia este ano de 1,5 bilhão de reais. Para que isso ocorra, a empresa espera contar com o apoio dos cerca de 86 mil funcionários que serão atingidos diretamente pelo plano. Os portos do Paraná conquistaram um reconhecimento internacional. A empresa pública que administra os terminais de Paranaguá e Antonina foi premiada por excelência e desempenho no setor portuário. A Portos do Paraná venceu o Prêmio de Excelência da Indústria Portuária CIP-APA Latam 2025, um dos mais importantes do setor nas Américas. A empresa pública foi a única brasileira entre as 19 candidatas de vários países. A cerimônia de premiação acontece no dia 25 de junho, em Lima, no Peru. Fomos premiados como o porto que apresentou seu melhor rendimento e produtividade do ano de 2024. Demonstra o compromisso do Estado do Paraná, da Portos do Paraná e da nossa comunidade em entregar cada vez mais um equipamento portuário adequado e eficiente para que os negócios sejam realizados. A premiação considera a excelência organizacional, impacto positivo e visão estratégica. Os Portos do Paraná se destacou por ações como o aumento da capacidade de movimentação, modernização de áreas operacionais e investimento como o Moegão, que vai ampliar a produtividade ferroviária. Também foram premiados o Porto da Guatemala na categoria Inovação e o do Equador, em parcerias público-privadas. Já é a segunda vez que os portos paranaenses são reconhecidos internacionalmente. Em 2023, o Porto foi destaque na categoria Eventos Especiais.
Santa Catarina realizou no último sábado o dia D de vacinação contra a gripe. A ação envolveu municípios de todas as regiões do estado e agora a vacina está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Unidades básicas de saúde em Santa Catarina abriram as portas no sábado, dia 10 de maio, para reforçar a imunização contra a gripe. A vacina agora está liberada para todas as faixas etárias, a partir dos 6 meses, independentemente de pertencimento ao grupo prioritário. A partir de hoje, todas as pessoas com mais de 6 meses de idade podem procurar as unidades básicas de saúde de seus territórios para terem acesso à vacinação. O objetivo é conter a circulação do vírus da influenza no estado, principalmente antes da chegada do inverno, período em que aumentam os casos de síndromes respiratórias. Além da vacina contra a gripe, também foi possível atualizar outras imunizações do calendário de rotina. Santa Catarina está buscando um máximo de cobertura vacinal, principalmente do público-alvo, crianças, idosos, pessoas com morbidades, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, para que a gente possa evitar ao máximo os casos de gravidade da doença, da gripe, influenza e outros vírus que estão circulando. A campanha de vacinação contra a gripe começou no dia 7 de abril nos 295 municípios catarinenses e segue enquanto houver doses disponíveis nas unidades de saúde. A orientação é que a população procure o posto mais próximo e leve a caderneta de vacinação. Em virtude dos números crescentes relacionados à internação, houve a necessidade de intensificarmos ações para captar esse público mais vulnerável. Agora intervalo e você vai ver a seguir: China recebe líderes latino-americanos em fórum ministerial. O país quer fortalecer laços com a América Latina. Guerra nunca mais. Papa Leão XIV pede paz para o mundo durante a primeira bênção de domingo na Praça São Pedro. E ainda, seleção brasileira tem novo técnico. Italiano Carlo Ancelotti comandará a amarelinha até 2026. Voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui, é um tapete. Olha aqui, um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiveram de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. Estamos de volta agora às 8h20. A China recebe a partir desta segunda-feira líderes latino-americanos em Pequim, durante o 4º Fórum Ministerial China-CELAC. O objetivo do encontro é se aproximar da América Latina em resposta à guerra comercial com os Estados Unidos. O fórum começa oficialmente na terça-feira, mas as autoridades chinesas se reuniram com representantes da Guiana, Cuba, Peru, Nicarágua e Colômbia. Nos últimos anos, Pequim intensificou a coordenação econômica e política com os países latino-americanos.
e incentivou a formação de uma frente unida contra a recente onda de tarifas do presidente americano Donald Trump. 2/3 do total de países da América Latina se reuniram ao programa de infraestrutura da Rota da Seda de Pequim, estimulado em $1 bilhão. Além disso, a China superou os Estados Unidos como principal sócio comercial de países como Brasil, Peru ou Chile. No domingo, o vice-ministro das Relações Exteriores chinês, Miao Deyu, assegurou que o país considera que as nações da América Latina e Caribe são atores importantes nos processos de multipolaridade mundial e globalização econômica. Ele ressaltou que a China está disposta a fortalecer a comunicação e a coordenação com países latino-americanos, diante das tarifas americanas, e a trabalhar conjuntamente para se opor ao que classificou de unilateralismo e de intimidação econômica. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma redução de 59% nos preços dos medicamentos no país. No primeiro governo, o republicano tentou uma medida semelhante, mas a indústria farmacêutica se opôs. O anúncio foi feito depois que o presidente afirmou no domingo que planejava assinar uma ordem executiva que reduziria os preços dos medicamentos prescritos nos Estados Unidos quase imediatamente entre 30% e 80%. Nesta segunda-feira, ele concretizou o anúncio da redução percentual de preços. Trump disse que planeja instituir uma política de nação mais favorecida, que define o preço dos medicamentos nos Estados Unidos no valor mais baixo pago por qualquer outro país do mundo. O status de nação mais favorecida é uma regra da Organização Mundial do Comércio, que busca evitar a discriminação entre um país e os parceiros comerciais, um mecanismo que visa nivelar as condições do comércio internacional. Esta não é a primeira vez que Trump tenta reduzir os preços dos medicamentos nos Estados Unidos. Durante o primeiro mandato, de 2017 a 2021, ele anunciou uma proposta semelhante, mas os planos falharam diante da forte oposição da indústria farmacêutica. No mês passado, o presidente americano assinou um decreto com o objetivo de reduzir os preços dos medicamentos, dando aos estados mais liberdade para buscar acordos no exterior e melhorar o processo de negociação de preços. E o presidente Trump viajou hoje para a Arábia Saudita, onde vai acordar a diplomacia sobre Gaza e Irã. Antes de embarcar para o Oriente Médio, o republicano disse considerar uma parada na Turquia na próxima quinta, caso ocorra sinais de negociação entre a Ucrânia e a Rússia. A Ucrânia e aliados europeus, juntamente com os Estados Unidos, exigiram da Rússia um cessar-fogo de 30 dias e ameaçaram sanções maciças caso se recusem. O presidente russo Vladimir Putin ignorou o ultimato e propôs negociações diretas e sem pré-condições entre Moscou e Kiev a partir desta quinta-feira na Turquia. Os organizadores do Festival de Cannes finalizaram hoje os últimos ajustes para a estreia da mostra de cinema mais importante do mundo, que ocorre de 13 a 24 de maio na cidade francesa. A 78ª edição da competição vai ter o filme brasileiro O Agente Secreto, na disputa pela Palma de Ouro. O longa é dirigido por Kleber Mendonça Filho, que já competiu 2 vezes em Cannes com Aquários e Bacurau. Muitas estrelas de Hollywood vão participar e prestigiar o evento, como Tom Cruise e Scarlett Johansson. O festival vive um momento de preocupação após os planos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 100% aos filmes produzidos no exterior. Na cerimônia de abertura, o lendário ator Robert De Niro vai receber a Palma de Ouro honorária. A indústria de Hollywood aproveita o festival para estrear os títulos em grande estilo e, ao mesmo tempo, a amostra precisa das grandes produções para levar as estrelas ao tapete vermelho. A mostra competitiva tem 22 filmes na disputa pela Palma de Ouro, com 7 produções dirigidas por mulheres, o mesmo número que em 2023, quando bateu o recorde de diretoras. O júri é presidido pela atriz francesa Juliette Binoche. O Papa Leão XIV apareceu na sacada da Basílica São Pedro para liderar a primeira bênção de domingo.
Milhares de fiéis se reuniram para presenciar o momento histórico na Praça de São Pedro. A oração, tradicionalmente, serve como plataforma para que os papas abordem questões de interesse global. Eu também me dirijo aos líderes do mundo, repetindo o apelo sempre atual: guerra nunca mais. Mai più la guerra. Leão XIV pediu ao mundo que evite o cenário dramático de uma terceira guerra mundial e pediu paz na Ucrânia e em Gaza, na mesma linha do antecessor Francisco. Porto nel mio cuore le sofferenze. Carrego no meu coração o sofrimento de todo o amado povo ucraniano. Que todos os esforços sejam feitos para alcançar uma paz verdadeira, justa e duradoura o mais rápido possível. Que todos os prisioneiros sejam libertados e todas as crianças possam voltar para suas famílias. E i bambini possano tornare alle proprie famiglie. Mi addolora profondamente quanto accade nella striscia di Gaza. Estou profundamente triste com o que está acontecendo na faixa de Gaza. Que os combates cessem imediatamente, que a ajuda humanitária seja fornecida à população de civis exaustos e todos os reféns sejam libertados. Soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi. O Papa americano ainda celebrou o cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão e desejou que um acordo duradouro seja alcançado. Esta foi a segunda aparição de Robert Prevost na sacada da Basílica de São Pedro desde a eleição na última quinta como pontífice. No sábado, ele explicou que escolheu o nome de Leão XIV pelo compromisso com as causas sociais. Também no sábado, o Papa visitou o túmulo de Francisco na Igreja Santa Maria Maior, em Roma. Cardeais e especialistas apontam que Leão XIV segue o mesmo estilo do antecessor, mas o novo Papa se mostra mais moderado do que o impulsivo jesuíta argentino. E o Papa Leão XIV concedeu nesta segunda-feira no Vaticano a primeira entrevista coletiva desde que foi eleito. O novo pontífice apelou pela libertação de jornalistas presos no exercício da função e disse que a Igreja reconhece essas testemunhas. O Papa disse pensar naqueles que relatam a guerra correndo riscos. Pensa na coragem daqueles que defendem a dignidade, a justiça e o direito das pessoas à informação, porque somente indivíduos informados podem fazer escolhas livres. A organização Repórteres Sem Fronteiras calcula que em 1º de dezembro de 2024 havia quase 550 jornalistas presos no mundo e cerca de 55 sequestrados. Vinícius Pacheco está chegando por aqui para falar sobre os jogos da 8ª rodada do Brasileirão Série A. E a gente destaca aí a liderança do Palmeiras, né, que se mantém líder da competição nacional, agora, digamos, com um pouquinho mais de folga diante do segundo colocado, que é o Flamengo. Folga mesmo, mas uma folguinha tímida, né, Vini? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham. O campeonato ainda está no início, a 8ª rodada está muito embolado ainda até então. 2 pontinhos, tudo isso pode mudar em apenas uma rodada. Mas a gente vai mostrar o que importa. Foi a vitória do Palmeiras já no finalzinho, nos acréscimos, quando o torcedor já estava se contentando ou se chateando já com o empate. Vitor Roque fez o único gol da partida e a gente confere agora. Vitor Roque partiu, fez o drible pela lateral, tocou para o Felipe Anderson, meteu esse chute, o goleirão do São Paulo deu o rebote e o Vitor Roque fez o gol da partida, que acabou não comemorando no primeiro momento, porque foi marcado um impedimento, que foi revisado pelo VAR, e aí a gente pode ver como ele não estava impedido, e aí sim ele pôde soltar o grito do gol e comemorar com a torcida no clássico entre Palmeiras e São Paulo, o Verdão levando a melhor nessa disputa. Um jogo importante e faz muita diferença para o restante do campeonato. Uma boa vitória do São Paulo, do Palmeiras, que tem essa competição toda aí pela frente e vai se mantendo na liderança. Quem venceu também e subiu bem na tabela, se mantém lá em cima,
é o Cruzeiro, que venceu por 4-0 jogando fora de casa, venceu o Sport. A gente confere agora os gols para o Cruzeiro. Esse foi o terceiro do Matheus Pereira. Era domingo de Dia das Mães. A defesa do Sport estava uma mãe nesse domingo e deu mais um de presente aí, 4-0 para o Cruzeiro. E detalhe, tá? Talvez a gente esteja falando aqui de um recorde. Nesse domingo foi a estreia do treinador, o Antônio Oliveira, ele que já foi treinador do Cuiabá e também do Corinthians, estreando 17 minutos de jogo, já perdendo de 2-0, a torcida do Rubro Negro, do Leão, do Sport, já estava chamando ele de burro, apenas 17 minutos de jogo. Mas agora vamos falar também de outro jogão, que foi Atlético Mineiro e Fluminense. Fluminense jogando fora de casa, começou vencendo, mas levou a virada do Galo. E a gente confere agora o primeiro gol da partida. E a vitória do Atlético Mineiro veio após a cobrança de escanteio com o Igor Gomes. Quem agora, dá para se dizer, alguns torcedores, principalmente os gremistas, vêm chamando bastante, e os colorados têm perdido um pouco o gás, é aquilo que o pessoal costuma dizer que é aquela Pepsi de 3 litros, chega ali já para o meio e vai perdendo um pouco do gás, é o Inter, hein? Começou bem, começou muito bem o Campeonato Gaúcho e neste final de semana perdeu novamente com 4 gols, sofrendo 4 gols, já havia tomado os 4 gols também do Corinthians e agora perdeu de 4-0, desta vez para o Botafogo, jogando no tapetinho. E a gente confere agora só golaços do Botafogo. O primeiro gol da partida veio com o Igor Jesus, de fora da área, meteu no canto. O segundo gol, após meter nas costas aí da defesa do Internacional, o Arthur fez esse golaço. O terceiro gol, novamente, pegando de surpresa nas costas da defesa do Colorado. O Cuiabano meteu esse golaço na gaveta. E o quarto gol veio com Alex Telles, dominou, bateu, treinaram muito, provavelmente durante a semana, finalizações, o Botafogo e o Internacional perdeu de 4-0. Hoje temos o jogo ainda em disputa, começou às 8 horas da noite, Santos e Ceará. Jogo duro de se assistir nesse momento, Santos e Ceará, principalmente o Peixe lá na zona de rebaixamento. Falado sobre isso, a gente confere os jogos também de sábado e os resultados estão aí. O Fortaleza venceu por 5-0 o Juventude, o Vitória ganhou de 2-1 do Vasco da Gama, o Flamengo venceu de 1-0 o Bahia, o Mirassol venceu de 2-1 o Corinthians e o Grêmio ficou no empate com o Bragantino. Falar dos resultados de domingo e de sábado, a gente confere como está a tabela liderada pelo Palmeiras com 19 pontos, o Flamengo e o Bragantino vêm na sequência com 17 pontos, o Flamengo com um saldo de gols melhor, o Cruzeiro vem na sequência, aquilo que a gente falou, começou mal o campeonato, mas vem subindo com 16 pontos na quarta colocação. Fluminense com 13 pontos, Atlético Mineiro na sexta colocação e o Bahia com 12 pontos ambos. O Botafogo vem na sequência com 11 pontos, seguido do Ceará. Corinthians com 10 pontos, fecha essa primeira parte da tabela com 10 pontos e a gente vira a tabela e vem na sequência 2 times também com 10 pontos, Fortaleza e o Mirassol. O Internacional com 9 pontos e a sequência de times com 9 pontos. Inter, Vitória, Grêmio e São Paulo. Vasco da Gama entra na zona de rebaixamento com 7 pontos, Juventude, Santos e Sport. Agora a gente vai falar um pouco mais também de futebol de areia, porque o Brasil foi heptacampeão por 7 vezes, levantou a taça de campeão do mundo. E a gente confere agora porque foi um jogo difícil, tá? E bastou o Lucão ali para colocar no fundo da rede. O Belarus chegou a empatar com o Novikal e o Rodrigo fez o segundo gol do Brasil, deixou na frente e abriu 3-1 com o Catarino. Depois a sequência de 2 gols com o Pristizel e o terceiro gol chegou a empatar o Belarus, fez aí um empate após aí o juizão entendeu que foi um toque de mão, cobrança de pênalti e o Pristizel fez novamente. E o Brasil ficou na frente já no finalzinho do jogo, faltando menos de 2 minutos para acabar com ele, o capitão Rodrigo fazendo o segundo gol dele e o Brasil levanta a taça pela 7ª vez, é o campeão futebol de areia. E agora a gente pode dizer que tem fumaça branca. Habemos técnico.
O Brasil tem um treinador estrangeiro pela primeira vez na história da seleção brasileira masculina de futebol. Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF nesta segunda-feira. Em um comunicado, a entidade que comanda o futebol brasileiro classificou o italiano como o técnico mais vitorioso do mundo. Ancelotti vai fazer o primeiro jogo à frente da amarelinha no dia 5 de junho, contra o Equador, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O contrato do novo técnico é até a Copa de 2026. Nosso novo comandante começará os trabalhos daqui a pouco. No dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os 2 confrontos. Tenho certeza que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato. O italiano, multicampeão em passagens pelos maiores clubes do mundo, vai ter o desafio de recuperar o futebol da seleção brasileira a pouco mais de um ano da disputa do Mundial. Apesar do desempenho ruim, o Brasil não corre muitos riscos de ficar de fora da Copa. A 4 jogos do fim da classificatória, a seleção está em 4º lugar com 21 pontos. É uma boa sorte aí para o Ancelotti. Agora, uma curiosidade, tá? O Ancelotti vai ser o treinador mais bem pago do mundo, assumindo a seleção brasileira. Ele que vai ganhar em média de 4 a 5 milhões por mês, o que vai garantir para ele, por ano, de 48 a 60 milhões por ano em 12 meses, o que é um valor inferior ao que ele ganha no Real Madrid, que atualmente ele ganha cerca de 70 milhões de reais por ano. Com isso, só para a gente levar em consideração e comparação, o último técnico que comandou a seleção brasileira em Copas do Mundo foi o Tite, e ele ganhava em média 2 milhões e meio de reais. Hoje, o segundo, na verdade, o atual treinador mais bem pago é o treinador alemão da Inglaterra, o Thomas Tuchel. Ele ganha 3,1 milhões de reais por mês, o que dá 37,2 milhões de reais por ano. Uma boa quantia. E aí agora fica na questão como vai funcionar a seleção brasileira. O que a gente sabe, o que a gente espera na verdade, é que a gente tem os 2 principais jogadores da seleção brasileira na atualidade, que é o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que jogam muito bem no Real Madrid e não têm um bom desempenho na seleção. Quem sabe com a chegada do Ancelotti isso mude. O que pode ter alguma alteração também é o desempenho do jogador, agora me fugiu o nome dele, o Endrick, do Endrick, que no Real Madrid é banco e quando vai para a seleção brasileira tem sido um destaque. O Neymar hoje a gente nem considera porque a gente não sabe como vai estar a situação física dele. O que a gente espera de verdade é essa reformulação da seleção brasileira. Agora, só para finalizar, André, inicia amanhã as comemorações também de aniversário do Tigre, do Criciúma, um dos maiores times de Santa Catarina. A partir de amanhã vai fazendo o aniversário dele de 78 anos. Falou aqui a torcedora do Tigre. Então, 78 anos. A partir de amanhã começa então o início das festas do Criciúma, fazendo a festa lá na região sul de Santa Catarina. É isso aí. Lembrando que as comemorações vão até o próximo sábado, dia 17, comemorando então 78 anos de clube que, como o Vini falou, tem história aqui em Santa Catarina e, de certa forma, no Brasil também, né? Muitas conquistas. É verdade. Parabéns a todos os torcedores. Agora, antes de você falar do Tigre aí de 78 anos, eu estava aqui com a calculadora. É muito milhão, né? É muito Te ouvindo falar aí dos milhões do novo técnico. Mas, assim, André, o que a gente pode dizer com a chegada do Ancelotti, o treinador que ele é, o treinador de peso, pela primeira vez a gente pode dizer assim que tem um treinador estrangeiro de peso assumindo uma seleção internacional. A gente não está falando só do Brasil. A gente não vê, por exemplo, o Mourinho, o Guardiola hoje assumindo uma seleção. Dá pra gente falar também que já é um pouco o fim da carreira do Ancelotti. Então, por isso talvez ele tenha feito esse movimento. O próprio Guardiola disse que pretende algum dia assumir uma seleção. E quando eles assumem uma seleção como essa, eles ainda abaixam um pouco a questão salarial deles. Como eu falei, era 70 milhões, vai para 48 ou 60. São 10 ou 12 milhões ou 22 milhões a menos. Mas é muito dinheiro. É muito milhão. Verdade, a gente continua assim, nessa máxima, é muito milhão. Agora, uma expectativa incrível em cima dele, né? Com certeza. O que, na verdade, a gente tem que pensar é que a seleção brasileira não depende de um salvador da pátria. Muita gente está colocando essa responsabilidade sobre ele. Inclusive, o próprio presidente da seleção brasileira coloca esse peso em cima do Ancelotti para salvar o próprio cargo, que está em risco também.
Mas o que a gente tem que lembrar é que a gente tem laterais fracos na seleção brasileira, a gente não consegue fazer com que bons jogadores que jogam na Premier, que jogam na La Liga, consigam ter esse mesmo desempenho também na seleção brasileira. Quem sabe com a experiência do Ancelotti, multicampeão internacional, consiga fazer a seleção se engrenar. A gente tinha o próprio Tite nas últimas 2 Copas do Mundo, que não era um mau treinador, era um bom treinador, mas que acabou por questões de, às vezes, ter um mau desempenho nos minutos finais, não conseguindo ir adiante nas Copas do Mundo. E o Ancelotti não está livre disso. O Ancelotti tem hoje um bom time, por exemplo, no Real Madrid, e não vai ser campeão da La Liga. Vai perder para o Barcelona, perdeu nesse final de semana. E é normal que isso aconteça também com a seleção brasileira, independente de quem esteja no comando. Vamos aguardar. Uma coisa é fato, o italiano vai ter muito trabalho pela frente. Com certeza. Muito obrigada, viu, Vini? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, até a próxima. E assim, então, a gente encerra o Pix News desta segunda-feira. A íntegra desta edição e também as reportagens você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no site pixtv.com.br. Fique agora na sequência com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV conectando você ao melhor conteúdo todo dia.